Mas eu gostei dos professores agora que tiveram aumento de Ah, salário. teve? Você não viu? Não vi, não. Não viu? R$18 de aumento que o Lula deu pros 18 professores. R$18. Faz o L aí pros professores que fizeram o Mas L. tá certo, é porque a inflação foi 4%, aí R$18 às vezes é mais que os 4%. Mas não, é tá coisa sendo. 40, dá mais de 40. Porque quanto que o salário mínimo é 1.500? Então vai dar 60. Ah, é verdade, não tem né? como não. 4%, fazendo uma conta rápida aqui, se eu não errei, é É. R$60. Né? O cara, E o nem teto- a inflação e o- mentira E eles o teto deram. do INSS ainda não conseguiu repassar nem a inflação mentirosa também, que é menos de 4%. Exatamente. Então- Então, nem a inflação, que é uma mentira, eles conseguiram repassar. Só que você explica isso para as pessoas. Eu brinquei e tal esses dias e brinquei com uma coisa que foi verdade. Eu tive um aumento agora da minha conta de telefone da Vivo. Pô, vocês estão metendo a mão em Vivo, pelo amor de Deus, hein? Estamos em janeiro, né? Se eu tiver um aumento agora, o meu outro aumento deveria ter sido em janeiro, né? Deveria. Eu tive um aumento em maio de 11%, em maio, e agora, em dezembro, mais 13%. Aí você fala assim, 11 mais 13 é 24. Não, não é. Não é porque é Porque composto. você tem que fazer. É composto, não é é. simples, né? Aí eu falei, caramba, então vamos botar aí 25% de aumento pra arredondar. Falei, pô, mas o Lula falou que a inflação é 4%. Por que a Vivo tá me aumentando 25%? Aí eu publico isso, aí vem um imbecil, porque o Brasil é um canavial de otário, e fala, mas a inflação não é medido pela conta de telefone do engenheiro Léo. Eu falo, gente, você não tá entendendo. Sério que você não tá entendendo o que você tá sendo discutido aqui? Por isso que os macacos estão se ofendendo com a história do QI, meu. Os macacos tão bravos comigo. E ainda tá lá na mídia tradicional o pessoal se orgulhando que a inflação é a menor desde 2018. Desde 2018. E o que o brasileiro não entende, infelizmente, também é o seguinte. A inflação desacelerou. O preço de nada vai diminuir. É que ele vai subir numa proporção menor. Menor, exatamente. Ele tá achando que vai... Ele não entende a diferença de você ter uma inflação menor e você ter deflação. E aí o cara fica nessa, não, se tá baixa assim porque o preço das coisas não está diminuindo. Porque não tá e nem vai. Porque o que já foi no passado, que na pandemia chegou a 10%, sei lá quanto. Isso aqui já subiu, não vai voltar mais. Sim, não, Só vai perfeito. desacelerar depois. E isso que o brasileiro não entende também, E infelizmente. fora que eles consideram um aumento de preços, mas não considera que o produto diminuiu e que a qualidade também baixou. Se A for colocar, reduflação ainda. se for colocar Reduflação no, tá triste, hein? se for colocar no composto isso aí também, aí piorou de vez. Cara, mas eu expliquei até uma coisa, fiz num vídeo. Se vocês me permitirem, aliás, pedir pro Pode, pessoal me fica à seguir. vontade aí. O pessoal me seguir, o Engenheiro Léo, tá? Nas redes sociais. Tô no Instagram, no Twitter, Trocou TikTok, até a foto YouTube. aí, trocou até Agora a é lendária foto lá. A foto deixou até... A inteligência artificial deixou até mais bonito. Mas ficou bacana a foto. Eu fiz um vídeo lá falando sobre isso. Porque a inflação é curioso, né? Porque a inflação, que é o básico, já tem muita gente que não entende. A inflação. Reduflação, então, né? Já fica um negócio complicado. Porque o cara mantém um preço, mas diminui. Pega uma caixa de bombom na década de 90, da Nestlé, e pega uma caixa de bombom. Hoje vê a diferença de peso. Vê o tamanho das barras que você tinha na E década não só o peso, que hoje é só gordura saturada, né? Então, exatamente chocolate. isso que eu fiz o vídeo. Porque, você tem várias maneiras de você botar a inflação. Uma maneira é você aumentar o preço. Então, aumentei o preço e acabou. Outra maneira é você diminuir o tamanho. Você mantém o preço, mas diminui o tamanho do produto, né? Só que tem uma terceira maneira que não estão vendo, que é você diminuir a qualidade do produto. Então, tem uma coisa que está sendo usada, se eu não me engano, desde 2003, 2004, 2005, não lembro exatamente, curiosamente, quando um certo partido chegou ao poder no Brasil, né? Mas que não existia no século passado, que é o uso em chocolate de poliglicerol polirricinolato. O poliglicerol polirricinolato é uma coisa que você coloca no chocolate para você deixar ele com aquele sensação de desmanchar na boca, tá? Você precisa ter isso? Não precisa e não deveria ter. Qual que é o problema dele? Eles colocam lá, quando você pega a quantidade máxima, que até a Anvisa e outros órgãos dizem que você pode consumir por dia, é 500 miligramas, 525 miligramas. Só que um chocolate com 100 gramas, ele já tem 500 miligramas. Então ele já está no limite. Se você comer 150 gramas de chocolate, você já passou do limite diário de poliglicerol polirricinolato. Qual que é o problema dele? Ele dá hipertrofia no fígado. Eu falo, se seu fígado é igual... Se seu coração está hipertrofiando, eu não sou médico, mas seu músculo, seu bíceps e o coração o músculo, ele está hipertrofiando, quer dizer que ele está trabalhando muito. Concorda? Sim. Se eu botar seu fígado para trabalhar muito, eu não sei se é uma coisa boa. Né? Eu não sei se ruim. então ele hipertrofia fígado, hipertrofia rim. Ele mexe na permeabilidade da parede do intestino. Isso é muito perigoso. É uma coisa que, pra mim, deveria ser proibido. E até chocolates relativamente bons, considerados bons como talento, tá vindo essa merda agora. Tá lotado.
Pô, e não é só que você tá diminuindo o custo ali do produto, tá? E a gente não tá vendo. Você tá diminuindo a qualidade e o tempo de vida das pessoas. E de tudo ainda. É chocolate, sorvete, Sim. tudo isso que antes era beleza. Pode ser mais calórico, mas ao mesmo tempo não fazia o mesmo mal do que esses componentes. Exatamente. E outra coisa, isso pelo menos tem que ser exposto para a população. Pra mim, proibiria. Poliglicerol, polirricinoliato devia ser proibido no chocolate. Se dependesse de mim, proibiria. Tá? Mas isso nem tá sendo passado, não vem nem... Vem uma letra lá que você tem que ter uma visão do Superman pra você enxergar que tá aquilo lá. E outra coisa, você vai ler lá, vocês são de finanças, você vai ler lá, poliglicerol, polirricinoliato, você sabe o que é isso? Não. Então ninguém tá se importando. Entendeu? E essas coisas precisam ser passadas, porque imagina uma criança comendo isso. A criança, desde cedo, você tendo um estímulo de hipertrofia de fígado, de rim, e mexendo na parede, na impermeabilidade da parede do intestino. Aí, as pessoas hoje estão tendo muito câncer. Por que será? E aí às vezes o pai pensa, não, que eu vou dar pro meu filho, porque na minha época eu comia isso daqui. Mas não comia isso. Só que aí não a embalagem é a mesma. Só que agora o que tem dentro é totalmente diferente. E esse pensamento que você falou é maravilhoso, porque o pai pensa exatamente isso. E é um pensamento que é normal, que eu tenho também. Pô, se eu fiz, por que meu filho não pode fazer? Só que o que você consumia não era esse chocolate, era outro chocolate. Exato. Esse é criminoso. Isso acontece porque o Estado vai lá e define o preço do dinheiro, inflaciona a moeda, porque aí a empresa vai pensar, calma lá, se eu somente ficar aumentando o preço, eu vou aumentar, uma hora eu não vou mais querer comprar o meu. Então o que eu posso fazer pra conseguir continuar vendendo, que na minha visão é imoral mesmo? Vai lá, troca os ingredientes, o produto é o mesmo, não aumenta o preço e pronto. E aí eu acho que o cara muda o ingrediente do produto. Ele tinha que, fazer uma campanha de marketing disso. Entendeu? Às vezes troca assim, porque ainda mais num caso como esse, né? É uma coisa que eu quero mexer. Por se depender de mim, isso vai ser proibido. E aí só sobra pro rico mesmo comer os ingredientes que antes era pro pobre comer. Porque você pega o chocolate da Lindt, vai ser chocolate mesmo. O chocolate sem poliglicerol, polirricinoliato é caro para um caramba no Brasil. E não precisava. É porque assim, se você tirar isso do composto, o chocolate não vai ficar tão mais caro, tá? Não vai ficar. E outra coisa, é melhor você comer menos chocolate com qualidade do que você comer essa merda que tá sendo vendida. O problema é que só não está tendo nos chocolates que já são caros, né? Porque senão a pessoa vai pensar, não, se proibir isso, o chocolate vai ficar muito caro. Não vai. Tá? Ele não vai. Na verdade, você pode até tirar isso e manter o mesmo preço. Ele só vai mudar a sensação quando você come ele. E o cara, obviamente, que ele quer, entre aspas, te viciar. Né? Então é uma coisa que precisa ser proibido, porque o rico tá mantendo a saúde dele. E não é nem o pobre, porque o classe média também tá comendo esse chocolate. Exato, Você vai até no shopping hoje, tá mais cheio aquelas marcas lá, Baço de Latte, Borelli do que o McDonald's. Porque a classe média tá indo nesse outro ali e o pobre tá se lascando. É uma coisa que precisa ser revista. Você tem coisas de qualidade de relativo baixo custo. Quando eu era moleque, até às vezes que eu fiz dieta, quando eu corri a São Silvestre, eu fiz uma puta dieta. Na época da São Silvestre, eu mostrar essa foto no Redcast. Depois eu mostro pra vocês não vão acreditar. Eu cheguei a bater 75 quilos. 75 quilos. Você tá com quantos quilos hoje? 62. Então, mas eu sou um pouquinho maior que você, né? Com certeza. Eu sou um pouquinho mais alto que você. Dá pra entender que tava bem magro. Mesmo. Eu fiquei magro pra caramba e tal. E nessa época que eu fazia dieta, o doce que eu comia era um sorvete. Aqueles sorvetes de máquina, que fica aquelas garrafas de vidro pra cima, já viu? Sei. Tá? Aqueles sorvetes, ele é feito... primeiro, eu particularmente acho uma delícia. E ele é feito à base de gelatina. Ele é um sorvete saudável, do pouco que eu conheço. Gente, pelo amor de Deus, não acreditem no que eu falo nisso, tá? O que eu tô falando, que eu sei o que eu tô falando, eu deixo claro. Quando eu não sei também, eu falo, mas pesquise isso. Pelo pouco que eu sei, ele é a base de gelatina. Gelatina não é uma coisa saudável? É uma coisa, via de regra, razoavelmente saudável. Era uma coisa que a gente deveria estimular. Por que a gente não bota? É um sorvete barato. Por que a gente não estimula? Por que o McDonald's não bota lá essa galera que é tão preocupada, que agora vende saladinha, vende maçã? Porque aquele sorvete do McDonald's é uma bosta. Aquele que vende hoje sorvete, lá. é sobremesa por causa da legislação agora, do NCM. Por causa do NCM. É uma merda. Porra, McDonald's, sai na frente. Por que não vende este sorvete, né, no McDonald's? Já seria uma coisa legal. Eu até quero estudar mais a fundo isso. Eu até tenho uma amiga minha, vou falar com ela, Patrícia Lazarotto, que é da área, manja pra caramba. Ela era até fazia programa com o... Programa no bom sentido, tá, Patrícia? Fazia episódio com o... Até porque ela é linda, né? Casada, todo respeito ao marido dela, mas é uma mulher lindíssima. E ela é da área de farmácia, só que ela trabalha na indústria aeroespacial, uma coisa assim muito louca, né? E é uma mulher inteligentíssima.
Vou conversar com ela sobre isso pra entender mais esse assunto. Mas é uma coisa que a gente precisa começar a mexer, né? Falar assim, ó, gente, vamos, né? E aí você fala, o governo não tem que mexer nisso. Tem, tá? Mas não de intervenção como a gente acha que deve acontecer. Por exemplo, uma forma que o governo intervém na sociedade de uma forma correta, que eu acho que deve acontecer. Sabe que o desenho Popeye, ele existe a pedido do governo americano. Não sabia, não. Então, o desenho Popeye, que eu adorava, é um desenho que eu adorava, ele existe. Você não acha estranho Popeye ser um herói, que o que deixa ele forte é a merda de um espinafre? Ninguém gosta de espinafre, mano. Quem gosta? Vocês gostam de espinafre? Ah, eu gosto. Puta, eu acho uma droga. Putz, grila. Não funcionou pra mim. Mas o que acontece? Tava tendo uma deficiência de ferro nas crianças dos Estados Unidos. E o espinafre, até como várias outros vegetais que têm esse verde muito escuro, eles são ricos em ferro. Uhum. Então, aí como era o que se sabia na época, ó, o espinafre é muito bom pra quem tem deficiência de ferro, vamos fazer um desenho, tá? Que estimule o consumo de espinafre. Pra mim não funcionou, continuo achando uma droga. Mas funcionou nos Estados Unidos, estimulou. Essa é uma intervenção boa, tá? Eu não tô obrigando ninguém a fazer nada. Por exemplo, eu queria fazer um estímulo, já que o consumo de sorvete é alto, vamos estimular um sorvete de alta qualidade e um sorvete também, tem sorvete de alta qualidade de baixo custo, como era esses, que eu comia quando era criança. Vamos estimular esse? Entendeu? O governo pode intervir nisso, mas as pessoas têm boa intenção? A gente não tá vendo muito, né? Não vejo muito também não, de boa intenção. E realmente, né, faz sentido e ao invés de ficar pegando Lei Rouanet e ficar botando dinheiro pra artista, vai lá e faz um desenho, faz alguma coisa assim pra população. Né? Cara, eu acho isso maravilhoso. Isso é um lugar que eu colocaria a Lei Rouanet. Então vamos fazer um estímulo, por exemplo, as crianças estão comendo muito esse chocolate, vamos explicar sobre chocolate saudável? A América tem vários desenhos como esse. Você tem um desenho maravilhoso, eu recomendo que as pessoas assistam. Cara, a Disney já prestou no passado, tá? Hoje é uma merda, mas a Disney já prestou no passado. Tem um desenho do Pato Donald sobre a proporção áurea, sobre a música, cara. Uhum. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Tá? Você tem um desenho do Tio Patinhas que explica... Eu adorava quando eu era criança, eu adorava os quadrinhos do Tio Patinhas. Tem um desenho do Tio Patinhas que explica a inflação. É um episódio só pra mostrar que é um episódio que aquele professor Pardal, ele faz uma máquina que duplica as coisas. Aí a máquina começa a duplicar o dinheiro. Já cheguei a ver, já viu? Isso daí. Maravilhoso, maravilhoso. A gente não produz esse tipo de coisa. É só desenho merda. E pra você que quer comprar criptomoedas ou investir no exterior, a parceira aqui do podcast é a Quantifuri, corretora internacional 100% taxa zero. E fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50, você ainda ganha uma recompensa em Bitcoin. É só escanear o QR Code que tá aqui na tela ou clicar no link da descrição.